Oiê, tudo bem? Eu sou a Isabela e hoje vamos falar sobre a inteligência é genética. Esse tema é um pouco polêmico e para me ajudar a falar e discutirmos sobre isso, eu tenho a minha convidada, que ela vai se apresentar e falar um Oi pouco sobre pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 15 anos, eu tô super ansiosa para falar sobre esse assunto com vocês. Espero que vocês gostem Para bastante. começarmos a nossa entrevista, eu vou começar com uma perguntinha para a nossa entrevistada. Ana Beatriz, você acredita que uma pessoa só é inteligente por causa da sua genética Então, ou geração? ahn, eu acho que a sua inteligência ou de qualquer outra pessoa não seja por causa da geração dela ou por causa da genética. Claro que isso pode sim ajudar a ter alguma parcela de alguma parcela de ajuda, alguma coisa assim. Mas eu acredito que cada um tem o seu potencial. Então, cada um é inteligente do jeito que quer ser, ou do jeito que se esforça para ser. Tem gente que não se esforça nada para ser inteligente, ou para estudar, não tá nem aí com nada. Tem gente que se esforça muito. E pode ser pessoas da mesma família ou da mesma idade, inclusive. Então eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e sim da sua capacidade de se desenvolver e de. Sim, verdade, né? É, Cada pessoa nasce com uma inteligência e não é por causa de uma pessoa da sua família que é inteligente que você vai se tornar inteligente ou ter a mesma inteligência sim, do você que ela. tem toda a razão. É exatamente isso do que eu penso, entendeu? Cada um nasce com a inteligência que é para nascer, cada um desenvolve a sua própria inteligência da forma que quiser, do jeito que quiser e qual quiser, se é que Falando um isso pouco sobre a existe, minha né? opinião em relação a isso, eu acredito que cada um de nós nascemos com uma inteligência. Todos nós temos um desenvolvimento, um pensamento diferente e nossa inteligência é assim. Não existe uma pessoa mais inteligente do que as outras. Acho que existe uma diversidade de inteligência. Cada um tem uma inteligência. E Perfeito, Isabela. Ahn, é isso que eu penso, eu acho que é isso que quase todo mundo pensa. E porque, um exemplo, eu gosto de tal matéria, eu gosto, vamos supor, de geografia, minha matéria, uma das minhas matérias preferidas na escola. Então, eu automaticamente vou me focar naquela matéria, é a matéria que eu vou ter mais interesse, que eu vou querer aprender mais. E aí eu vou me tornar inteligente, digamos assim, muito naquela matéria. Mas você, um exemplo, Isabela, não gosta muito de geografia e prefere português ou matemática. Vai matemática. E aí você vai focar muito naquela matéria, focar na matemática, e você vai se tornar mais inteligente em matemática, enquanto eu vou tornar mais inteligente em geografia. Então cada um é inteligente na área que quer, entendeu? Na área que quer esse estudar tema, e que gosta. ele é muito abrangente, amplo, muito bom de ser discutido e isso vem se tornando algo muito falado nos noticiários de hoje, né? Algo muito importante e interessante de ser discutido. E muitos cientistas, desde o século XVI, eles acreditam, alguns expõem sua opinião entre que existe uma relação entre a raça e a inteligência. Teve até um cientista, né, um considerado o pai do DNA, um biólogo molecular, chamado James Watson. Ele fez um comentário muito racista, onde ele dizia, em um prêmio de medicina que ele ganhava, a seguinte frase: a inteligência dos africanos Desde não é a então, mesma que a esse nossa. comentário gerou reflexões em cientistas, psicólogos e até mesmo em educadores, que tomaram posições e deixaram algumas declarações de suas opiniões, seja contra ou a favor desse comentário. Apesar de ter sido bem racista e ter julgado os africanos no meio desse comentário todo,
gerou reflexões, né, em alguns especialistas. E eu queria saber, assim, o que, qual é a tua opinião e como você se posicionaria em relação a esse comentário que foi feito por esse pai do Eu já Neymar? tinha visto esse comentário. Eu não lembrava o nome da pessoa, da pessoa que tinha feito, mas eu tinha visto e eu acho isso totalmente errado, no meu ponto de ver. Eu acho isso completamente racista e eu não consigo acreditar que uma pessoa em pleno século XXI consegue ter esse posicionamento em relação a qualquer coisa. E eu acho isso tão errado porque não importa a sua raça, a sua origem, é, a sua genética, qualquer coisa, nada quer dizer, nada vem. Como é que eu posso explicar? Nada tem a ver com a sua inteligência, entendeu? Você tem a inteligência que você quer e outra pessoa também. Não importa se ela é branca, se ela é negra, se ela tem pele vermelha. Não importa, entendeu? Nós temos muitas pessoas que são super inteligentes, super influentes, que nasceu na África, na Ásia, em todos os lugares do mundo nós temos pessoas que são extremamente inteligentes. E eu acho Sim, isso né? E muito dos errado. negros e brancos a gente tem aí que fizeram parte da nossa história, sendo lutando por algo ou criando, fazendo, inventando alguma coisa nova. Nós temos um que é bastante conhecido e que é negro, que era o Zumbi dos Palmares. Ele foi um, uma pessoa muito importante, né? Que lutou contra a escravidão, criou várias expedições contra isso, e ele foi uma pessoa muito importante e que é lembrada até hoje. E uma pessoa branca que é muito conhecida pela sua inteligência foi Albert Einstein. Então, a inteligência, ela não está ligada ao que a gente demonstra por fora, nosso exterior. A inteligência é algo que vem de dentro. São armazenamentos de informações que o nosso cérebro tem a capacidade de desenvolver, de armazenar. Então, a inteligência é algo interior. Então, não importa o meu exterior, se ele é branco, se ele é negro, se ele é preto. Eu posso ser o que for por fora. A minha inteligência não vai caracterizar e não vai partir disso. Tem alguma pessoa que você admira, negra ou branca, que foi muito inteligente, que fez parte da história para uma evolução humana, uma evolução psicológica na história, que deu um desenvolvimento social e consciente para nós seres humanos? Você tem alguma admiração em relação a Eu tenho alguma pessoa? muita admiração no ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Eu acho que ele foi super incrível durante o tempo que ele ficou como presidente lá. Nós vemos histórias muito bonitas, importantes que ele fez. E eu super admiro Então, ele e tudo muito mais. interessante você ter citado ele, né? Esse presidente da África do Sul, teve algo que ele falou ou que ele fez na África do Sul que chamou a tua atenção, que te fez refletir sobre algo que você falou, nossa, como esse cara é inteligente. Teve algo que ele fez, que ele Ele é falou, que te considerado uma das chamou a pessoas atenção? um dos líderes, né, mais importante da África. Ele já ganhou o Prêmio Nobel de 1993 e ele foi super importante mesmo para a história que ele, né, no ano em que ele viveu e todos os anos que ele comandou. O que mais me impressiona nele foi que ele foi o líder do movimento contra a segregação racial. E isso foi muito importante, inclusive depois de tudo isso, de toda essa pressão internacional, foi que ele ganhou o prêmio Muito Nobel. Então legal foi e muito interessante importante. você ter citado
esse presidente da África do Sul. Realmente ele foi um marco na liderança da África e que trouxe alguns desenvolvimentos ali para a população. Só para encerrarmos a nossa entrevista, eu queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Ana Beatriz, minha querida convidada, você acredita que a nossa cultura, as oportunidades que temos na nossa vida, seja na escola, em conhecimentos que adquirimos, está conectada e interfere na nossa inteligência? Olha, eu acho que, assim, na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja, vão ter pessoas que vão tirar o seu foco, que vai fazer com que você talvez olhe para uma coisa que você não quer olhar, né, que se te distraia, mas se você persistir naquilo que você quer, se você focar, insistir naquilo que você gosta, eu acho que super vale a pena e ninguém pode te impedir. Você tem que colocar na cabeça que ninguém vai impedir você de fazer nada, se você quiser muito aquilo. É uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento, a inteligência, enfim. Ninguém pode tirar isso de você, ninguém. Para terminarmos de fato a nossa entrevista, eu queria deixar o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam até aqui, até o final de toda essa entrevista, de toda essa discussão, de toda essa conversa. Espero de coração, ter agregado informações e conhecimentos a vocês, que vocês possam refletir se a inteligência ela é genética. E isso é um assunto muito abrangente, né? Que deve ser discutido. Cada um deve ter uma opinião, né, sobre isso. E eu queria sintetizar que eu não concordo que a inteligência ela está relacionada à nossa raça. Cada um de nós temos uma inteligência. E isso é algo que vem do nosso interior, né? Então, o que tem de exterior fora, o que tem fora de nós, não nos define a nossa inteligência de modo algum. Vou me despedindo e ficando por aqui. Beijinho, espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. A todos que ouviram o nosso podcast, que gostaram. Espero que tenha ajudado muitas pessoas em relação a esse assunto, que tenha ajudado você a esclarecer um pouco mais, que você tenha aprendido alguma coisa com isso. Eu queria agradecer a Isabela por ter me convidado. Eu achei incrível, foi muito legal. Obrigada a todos. Tchau! Olá, meu nome é Maria Eduarda e hoje vou apresentar um podcast com o tema A Inteligência Genética. Vamos falar das pessoas que afirmam que a inteligência é genética e eu vou fazer a entrevista com Mariana Tierno. Bom, muitas pessoas acham que a inteligência é genética. Temos, por exemplo, o livro The Bell Curve, A Curva do Sino, que foi lançado pelo cientista político Charles Murray e o psicólogo Richard Einstein em 1994. Nele, eles afirmam que 30 milhões de afro-americanos tinham um quociente de inteligência, QI, mais baixo que os americanos de origem europeia. Muitas pessoas acham também que o QI do judeu da Europa Oriental seria até 115 pontos, e a média da humanidade seria até 100. Como podemos ver, muitas pessoas realmente acham que a inteligência é genética. E agora eu vou fazer a entrevista com Mariana Tierno para saber a opinião dela sobre esse assunto. Mariana, tudo bom? A primeira pergunta é: o que você acha sobre as pessoas que afirmam que a inteligência é genética? Olá, esse assunto é muito complexo. Muitas pessoas afirmam que inteligência é genética e muitos não. Eu não acho que seja genética. Eu acho que cada um tem seu potencial. Uns têm mais dificuldades de aprender, compreender certas coisas e outros têm mais facilidade. Eu acho que isso é da pessoa. Acho que não seja tanto genética. E qual é a sua opinião sobre compararem o QI de um judeu e de um afro-americano?
Não concordo, não acho certo em comparar, até porque nem todos são iguais. Uns podem ter uma dificuldade a mais de entender e outros não. Outros podem compreender. É muito comum, mas não acho certo isso de comparar um QI. Não que todos têm que ser inteligentes, ou que 50% tem que ter facilidade em aprender e outros 50% não tem facilidade de aprender. Não que tenha que ser assim. Mas também não acredito que seja genética. Um judeu tem uma genética e tenha mais dificuldade em entender. E o afro-americano, pela genética, tem mais facilidade em entender e tem uma inteligência a mais que o judeu. Não concordo. A terceira e última pergunta é: você acha que a inteligência é genética? Não acho e não concordo com quem afirma que inteligência é genética. Acho que isso não tem nada a ver com genética. Acho que isso é da própria pessoa em si. Eu também não acho que a inteligência seja genética. A maioria das pessoas tem a oportunidade de aprender, mas muitas não fazem questão da própria educação. Então, não é uma coisa de ser menos inteligente, entre aspas. É uma questão da força de querer da pessoa. Realmente existe um privilégio, né? Porque muitas pessoas têm a oportunidade de aprender e muitas não têm. Naquela época, os negros eles eram privados disso. Então, na minha opinião, era por isso que, eles, entre aspas, tinham um QI menor. Mas não por conta deles, e sim por conta dos europeus e dos brancos em si, que privavam eles de tudo. Sim, muitas pessoas têm oportunidade, muitas não têm oportunidade. Muitas pessoas que têm bastante oportunidade são pessoas privilegiadas, digamos, que têm uma boa situação financeira. Porque para você ter uma boa educação, você tem que ter muito dinheiro. Porque tem uma grande diferença entre a educação da escola pública para a educação da escola particular. Muitas pessoas não têm esse privilégio, como os negros antigamente. Não tinha tanto esse privilégio, que foi cortado deles, por isso eles diziam que o QI deles era o mais baixo. Mas não é porque a inteligência vem de genética. Isso eu discordo totalmente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e me diz, pra você, a inteligência é genética? Bom dia, vamos para mais um começo de podcast. O tema de hoje é a inteligência genética. Vamos saber sobre isso comigo, o seu entrevistador, Luiz Gabriel Santana do Amaral, do Nono A, da Escola Manuel da Conceição Santos. E com o nosso entrevistado de hoje, Antônio Oliveira Lima, também do Nono A, da Escola Manuel da Conceição Santos. Vamos com a primeira pergunta, Antônio. A inteligência é genética ou não? Então, eu acho que não, mas alguns estudos dizem que sim. E esses estudos me deixam uma dúvida se a inteligência é realmente genética ou não. Entendo, mas e que estudos seriam esses? Então, eu li um artigo da Folha de São Paulo que dizem que foram realizados testes em alguns lugares da África, comprovando que a média de inteligência lá é baixa e que o ponto forte seria o senso de liderança. Mas existe alguns sul-africanos que são exceções à regra. Por exemplo, como o presidente Nelson Mandela. Tá, até eu entendo. Mas por que Nelson Mandela, assim como alguns outros, são exceção a essa regra? Então, é aí onde realmente me deixa uma dúvida. Porque, será que a média lá é baixa pela falta de estudos? Realmente, na minha opinião, a inteligência não é genética, porque tem gente que não tem oportunidade e quem quiser estudar, estuda. Então, eu não entendo muito bem essa teoria, você me entende? Então, eu concordo com você. Porque quem quiser correr atrás vai ter oportunidade e vai ter um estudo melhor. Vai ter uma inteligência de média alta, assim dizendo. Então, realmente, a minha conclusão é que a inteligência lá não é baixa pela genética, e sim pela falta de estudos. Porque se tem alguns, como Nelson Mandela, que teve a oportunidade de estudos, correu atrás de estudos e foi um grande presidente, teve grandes realizações
assim como médicos, psiquiatras lá, eles têm oportunidade e podem correr atrás, entende? Então, realmente, a inteligência não é genética. Sim, eu concordo com você. Eu acho até que essa teoria leva um pouco mais pro lado do racismo, porque lá não tem uma forma de ter estudos, uma forma de estudos boa, sabe? Então, tipo, realmente tem poucas pessoas inteligentes lá. Então não significa que todos sejam burros. Então quem é mais inteligente é porque correu muito atrás. Então acho que essa teoria leva um pouco mais pro lado do racismo porque eles são negros, sabe? Então é tipo o estereótipo que negro, africano, no caso, é burro. Sim, eu concordo com a sua teoria, porque se Nelson Mandela conseguiu, por que outros não conseguiriam? Porque oportunidades todos têm. O estudo lá pode ser um estudo ruim, mas bem ou mal tem um estudo. Então, se você correr atrás de mais estudos e mais coisas assim, como Nelson Mandela, entre outros, vai ter oportunidade e você tem que correr atrás dessa oportunidade, sabe? E realmente isso leva um pouco pro lado do racismo, porque dizem que só porque alguns países têm pessoas privilegiadas porque são brancos, entende? Realmente isso é uma discussão muito delicada, sabe? Isso, Antônio, eu concordo com você. Porque, tipo, oportunidade é o que não falta. Tanto, tipo, se eles não tiverem dinheiro pra ir pra uma faculdade, assim, o que eles podem fazer? Ué, tem bolsa de estudos. Então, tipo, essa teoria não encaixa muito bem. Então, tem furos. Acho que essa teoria é um pouco racista demais. É, racista. Mas, ó o tempo que já deu. Já tá no finalzinho do podcast. Já temos que ir embora. E aí, Anthony, me diz, o que você achou? Você gostou? Você foi bem recebido? Então, eu realmente gostei de estar aqui. Gostei dessa discussão, que foi uma discussão entre amigos, né? Em uma discussão saudável de um tema muito delicado. Que tem que ser um tema aprofundado, bem estudado, com bases assim, sabe? Mas realmente eu gostei de estar aqui, foi um bom podcast. E é só isso, só. Valeu, Antônio, por essa entrevista. Ela foi muito divertida. E até o próximo podcast. Bom dia, Enzo. Bom dia, Felipe. Como você está nesta sexta-feira de 10 de julho? Eu estou bem nessa sexta-feira de 10 de julho. Exatamente às 2 horas da tarde e 43 minutos. Que bom. Você sabe do que nós vamos, o assunto de hoje? Sim, é uma pergunta que nossas professoras nos fizeram. Qual seria a pergunta? A pergunta seria: a inteligência é genética? Porque, de acordo com o texto que não foi nos dado para fazer este podcast, tem pessoas que acreditam que sim e tem pessoas que acreditam que não. O que você acha? Bem interessante. Uma pergunta bem interessante. Qual é a sua opinião sobre isso, hein? Minha opinião, ok. Eu acho que não. Sinceramente, pois se a inteligência fosse genética, pare para pensar comigo. Os sobrinhos de Einstein teriam o mesmo intelecto que o tio. E os filhos dos sobrinhos de Einstein e assim por diante. Mas ninguém nem sabe quem eles são. Ninguém lembra. Inclusive as pessoas, elas dizem que as pessoas assim, africanas, elas não são inteligentes porque a genética, só que é por falta de internet e não é falta de vontade, é falta de talvez interesse, de oportunidade, falta de oportunidade. Sim, isso. Eles não têm uma oportunidade. O lugar onde eles vivem é pobre, não tem internet esbanjando, sabe? Inclusive pessoas peruanas também. Então eu acho que as informações sim, as eu acho informações que mais
precárias lá. Isso, são mais precárias. Eu realmente acho que se a inteligência fosse genética, a sociedade seria realmente um exemplo. Seria uma sociedade muito além do futuro, onde não seriam só carros voadores ou robôs, pois seria algo mais futurístico, sabe? A inteligência humana, se fosse genética, seria bem mais avançada. As pessoas poderiam viver entre elas em paz, sabe? Mas ainda existe guerra, então creio que ainda não é genética a inteligência. Sabe no futuro, mas... Minha opinião é que não. Porque se inteligência fosse genética, o Bolsonaro não estaria na presidência. Concordo plenamente. Não existiria presidência, todas as pessoas poderiam viver entre iguais. Porém, sem roubo, sem furto, todo uma mundo sociedade ia ser inteligente. Mas a sociedade ia acabar em conflito. Sim. E todo mundo ia ganhar o mesmo. E quem seria menos inteligente ia ganhar menos. Porque é a letra mais... ganha menos ia ficar puto. Concordo. A sociedade ia virar um ciclo. Os mais pobres matando os mais ricos. E os mais ricos tentando se defender dos mais pobres. Sim. E isso não acabaria. E seria um completo banho de sangue. Seria algo muito triste. Concordo. Minha opinião, isso é que não. Tipo, bem como você disse, as pessoas não se desenvolvem. Tem gente que se desenvolve mais e tem gente que se desenvolve menos. Sim. É questão de oportunidades, outras sim, cultura, eu acho também. Algumas pessoas acreditam que a cultura influencia na inteligência. Sim. Força de vontade também. Tipo, vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil temos uma educação um pouco mais avançada. Não tanto, tipo, é meio ruim. Mas se você for comparar, a maioria das pessoas que são muito inteligentes, praticamente menos, vem dos Estados Unidos, Inglaterra, que é tipo, e do Japão, que são onde a educação está no ápice, mais desenvolvida. O Brasil não chega nem perto desses três países. Mas eu acho que, minha opinião é isso, que não, porque é por oportunidade. Se você não tem oportunidade, vai ser mais difícil aprender e... Eu concordo. Vamos dizer que você vai ficar um pouco menos inteligente. Concordo. Algumas pessoas, elas querem de qualquer maneira acreditar que realmente, se eu for inteligente e eu tiver um filho, meu filho vai ser inteligente, o filho dele, depois o filho do filho, entendeu? E isso faz um ciclo, mas realmente minha opinião é não, porque além de ser ridículo, não tem, querendo ou não, nada a ver com o sistema humano, sabe? A mente humana. Einstein, se tivesse uma esposa, tivesse um filho, então, o cérebro já seria uau. Com 1 ano já saberia fazer cálculos precisos. Isso aqui, entendeu? Então vamos terminar. Vamos encerrar. Muito obrigado pela participação, Felipe. Muito obrigado pela atenção. Pessoas que estão vendo, e obrigado, Enzo, pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço, Enfim, até mais, fiquem com Deus, um beijo no mamelito e tchau. Olá a todos e todas, meu nome é Leonardo e eu sou do 9º A. Olá, e o meu nome é Nicolas, eu também sou do 9º A. Hoje iremos falar sobre um assunto chamado inteligência genética. Bom, tendo como base esse pequeno trecho de um texto que eu vou ler para o nosso convidado, logo em seguida iremos continuar o assunto. As teorias em relação à raça e inteligência se baseiam num pressuposto. A inteligência pode ser medida em pontos, mas o próprio conceito de QI é questionado.
O psicólogo americano Howard Gardner desenvolveu, a partir da década de 1980, a teoria das inteligências múltiplas, que seriam 8 tipos de inteligência: lógico-matemática, linguística, espacial, musical, físico-sinestésica, intrapessoal, interpessoal e natural. Eles seriam ativados dependendo dos valores de cada cultura, oportunidades disponíveis e decisões pessoais, nunca pela cor da pele. Vendo esse pequeno trecho, podemos tirar algumas conclusões, como por exemplo o fato de terem pessoas que acreditam que, dependendo da cor da pele, a inteligência também vai depender. Também podemos citar que o QI nem é 100% confiável e que o cientista Howard Gardner desenvolveu uma teoria de inteligências múltiplas. Bom, agora vamos começar o debate com o nosso convidado. Nicholas, o que você acha dessa ideia de que, dependendo da cor da pele, a inteligência também irá depender? Acho que isso é uma ideia errada, um preconceito praticamente. Até porque todos têm um potencial igual. Outra pergunta agora é o que é o racismo e quando ele surgiu? É uma pergunta que é bem relevante para o nosso tema aqui, que eu queria levantar. Bom, o racismo é o preconceito direto ou indireto contra indivíduos ou grupos por causa da sua cor. O racismo surge nos séculos XVI e XVII, quando as pessoas começaram a achar que os negros eram pessoas inferiores, por terem uma cor de pele diferente da deles. E agora, Nicholas, eu tenho outra pergunta. Quem foi Howard Gardner? Foi um cientista que desenvolveu as inteligências múltiplas, basicamente. E agora, você poderia me dizer como é possível calcular esse tal QI que eles falam tanto que não é confiável ou que não faz sentido às vezes, mas como é que calcula isso? Sim, eu posso te falar assim. Bom, a fórmula de QI é feita pela divisão da idade mental pela idade cronológica, sendo que esse número deve ser multiplicado por 100. Tem outra pergunta para você. Uma pergunta bastante reflexiva até. Por que a inteligência seria genética? Talvez a inteligência seria genética pelo fato dos cientistas pensarem que por causa do gene a inteligência seria diferente, sendo que isso não interfere diretamente. Bom, eu acredito da mesma forma. Bom, nosso podcast está chegando ao fim, então iremos dar nossas opiniões finais sobre o assunto inteligência genética. Primeiro, vamos à opinião do nosso convidado Nicholas. Acho que não é uma teoria que faz sentido atualmente. Talvez antigamente fizesse sentido, mas na minha opinião não tem lógica nenhuma atualmente, já que tem estudos e pesquisas que quebram completamente essa teoria. Eu penso dessa forma também. Vale ressaltar que existe um pouco de preconceito se você pensar que a inteligência é genética. Até porque todos têm um potencial para tudo e precisamos lembrar da seguinte frase: impossível é uma palavra criada pelas pessoas para se sentirem melhor ao desistirem de algo. Bom, nos despedimos aqui, então até mais. Tchau a todos e obrigado a todos por terem dado atenção.